E aí, pessoal, nós vamos continuar aqui estudando as espécies tributárias. Hoje nós vamos falar da contribuição de melhoria, que é também considerado um tributo vinculado. Por que ele é considerado um tributo vinculado? Porque ele está, o fato gerador dele exige a contraprestação específica do Estado. Então, ele é vinculado a uma atividade estatal. Ele foi instituído no nosso país com o advento da Constituição de 1934, no artigo 124, foi colocado no Código Tributário Nacional nos artigos 81 e 82, e lá, nesse artigo 81 e 82, ele já tinha um esboço da forma de aplicação e da forma de cobrança dessa contribuição de melhoria. A Constituição da República de 1988 estabeleceu no artigo 145, inciso 3, o mesmo tributo, mas com uma regulamentação muito superficial. Então, ele vai ser complementado também com o estudo da jurisprudência. Veja, esse é um tributo que tem muito pouca utilidade na prática brasileira, porque nós vamos ver que ele também é um tributo polêmico, até porque ele é um tributo que ele é muito concentrado no beneficiário. Então, vamos ver aqui. O CTN vai estabelecer um limite global da cobrança e o individual. E vamos ter o Decreto-Lei número 195 de 1967, que vai regulamentar e vai dar as diretrizes centrais para a cobrança desse tributo. Vamos entender esse tributo, né? A contribuição de melhoria, ele é uma espécie tributária autônoma, isso significa que é uma espécie tributária que vai se diferenciar do imposto de taxa de contribuição, genericamente falando, e de empréstimo compulsório. A sua cobrança vai orientar-se pela proporção do benefício que será experimentado pelo contribuinte, em razão de investimento público materializado por obra pública que gere valorização imobiliária. Então, vamos entender aqui. Quando a gente fala do imposto, nós falamos de uma cobrança que tem como fato gerador um ato econômico da vida civil do contribuinte, mas não tem contraprestação do Estado específica. Então, o Estado pode, com o dinheiro da cobrança do imposto, prestar serviço público, pagar dívidas e até fazer obras. Quando a gente fala de taxa, nós estamos remunerando o serviço público ou derivado do poder de polícia, ou serviço público derivado de alguma prestação de serviço específica ao contribuinte. Quando a gente fala em contribuição de melhoria, a gente está pensando numa outra realidade. Qual que é a realidade que a gente está pensando? O Estado vai fazer uma obra, então, por exemplo, ele vai duplicar uma avenida, ele vai fazer vai instalar um hospital, vai calçar uma rua, e desse calçamento e dessa obra vai resultar a valorização do imóvel. Então, o contribuinte vai pagar pela contribuição de melhoria. Ele vai pagar pela valorização imobiliária. Então, veja, 2 requisitos que a gente já está vendo aqui na contribuição de melhoria. Incide sobre valorização imobiliária. Se você tiver o imóvel e ele valorizar. Segundo, é uma obra pública. Então, pode ser uma construção de um hospital, pode ser uma nova rodovia, pode ser a construção de uma escola, tudo que vai impactar positivamente o imóvel. Então, essa cobrança vai derivar desse impacto que a obra pública vai ter no valor do imóvel do contribuinte. Bem, o fundamento que é colocado como contribuição de melhoria é o fundamento ético da proibição do enriquecimento sem causa. Então, se você saiu ganhando alguma coisa com aquela obra pública, a princípio, por uma questão de ética,
né? Isso é falado pelos tributaristas, por uma questão de ética, então você teria que remunerar o poder público por essa valorização que não decorreu da sua ação, né? Um enriquecimento sem causa. O sujeito passivo, né? Ou seja, quem vai pagar esse tributo é o proprietário do imóvel que é circunvizinho à obra pública, que gera a valorização imobiliária. A ideia é restringir a exigência do tributo somente à área de influência ou zona de beneficiamento. Ou seja, vai cobrar somente dos proprietários dos imóveis adjacentes às obras que os valoriza. Por quê? Porque, primeiro, que seria muito difícil a gente fazer um cálculo de todo mundo que foi beneficiado com valorização do imóvel. Então, a ideia é que você faça, né, um arco de vizinhança mais próximo àquela obra. Agora, a gente sempre vai ter dúvidas sobre o limite da cobrança, porque a valorização pode decorrer de várias formas e de vários impactos. Mas ele é um tributo constitucional que, embora não seja muito comum, ele não é inexistente. Nós temos casos, sim, de aplicação desse tributo. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses, quais são o fato gerador da contribuição de melhoria? Obra pública da qual resulte benefício para o imóvel do contribuinte. Então, nós temos dois núcleos substanciais aqui que eu falei para vocês: obra pública e valorização do imóvel. A competência, pessoa política responsável pela obra. Então, quem for responsável pela obra vai ser o competente para cobrar. E o sujeito passivo é o proprietário do imóvel beneficiado. Então, vamos ver. É preciso haver uma relação direta entre a obra pública construída e a valorização imobiliária dela decorrente. Então, tem que ser uma relação direta. É um tributo que a gente fala que ele é sinalagmático ou bilateral, porque a cobrança está lastreada na referibilidade. Ou seja, eu tenho uma contraprestação em obra do mesmo valor. Se é majoração do valor dos imóveis que provoca o pagamento do tributo, a satisfação do crédito tributário só poderá ser exigida após o término da obra pública. Então, veja só, eu só posso exigir esse tributo após a obra pública. Bem, aí você pode estar perguntando, né? E se desvalorizar? A desvalorização imobiliária oriunda de obra pública. Aí é o seguinte, nós não temos uma decisão pacífica sobre isso. O artigo 6º do Decreto-Lei número 195, a impugnação de responsabilidade do proprietário que se julgar lesado por eventual prejuízo decorrente da obra pública. Então, precisamos que o proprietário impugne aquela obra. E o STJ e o STF vem decidindo que é dever do poder público e não do contribuinte provar a efetiva valorização dos bens imóveis circunvizinhos à obra por ela realizada. Então, veja só, não há ainda, né, uma decisão no caso de lesão. No caso de lesão, nós podemos utilizar aí, subsidiariamente a lei de desapropriação ou a lei, né, os regulamentos relativos às intervenções do Estado na propriedade, mas não há ainda uma decisão muito clara sobre a questão de lesão. Agora, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, o contribuinte que vai ter a responsabilidade, vai ter a responsabilidade de impugnar qualquer cobrança. Falar assim, não, eu perdi, eu estou sendo lesado. Agora, o STJ e o STF, eles já decidiram que é obrigação do poder público comprovar, veja só, é obrigação do poder público comprovar que o imóvel valorizou o imóvel do contribuinte. Então, o ônus da prova é do poder público, tá? Para a gente pensar aí nesse tributo, né? A competência comum,
ou seja, União, Estado, Distrito Federal e União, Estados, Distrito Federal e município. Ele pode ser criado por lei ordinária. E para cobrança eu preciso de um procedimento, né? Vou instaurar um procedimento administrativo para apurar, a fim de garantir contraditório e ampla defesa. O edital deve ser prévio à cobrança, mas pode ser posterior à obra, tá? Vai ser feito um edital para que o contribuinte tenha prazo para se manifestar a respeito daquela situação. Bem, nós importamos esse modelo, primeiro, do modelo inglês, tá, gente? A gente tem uma influência muito grande. Quando se ia construir ponte, ia construir uma fortaleza, era comum o rei cobrar daqueles que eram beneficiados. No modelo inglês ou americano, a base de cálculo é a valorização do imóvel, a mais-valia. E tem um caráter fiscal do tributo, né? O objetivo é bancar a obra. Agora, no modelo germânico, né, o alemão, é utilizado o custo da obra. Então, não importa muito se o imóvel valorizou, quanto que ele valorizou. Né? E o caráter aqui é para a construção da obra. E aí é o seguinte, no modelo germânico, a gente talvez nem possa falar em tributo. Né? No modelo germânico, está mais para um preço público. Agora, no modelo inglês, há um caráter fiscal. Como que o direito brasileiro resolveu essa questão? Aqui não se definiu uma base de cálculo na legislação complementar. O CTN, ele foi, segundo alguns tributaristas e algumas jurisprudências, derrogado nesse ponto. O que a jurisprudência tem definido, né? Então, a gente tem uma base de cálculo que ela é desenhada pela jurisprudência. A jurisprudência está falando o seguinte, eu tenho 2 limites para cobrança desse tributo. Primeiro dos limites, o limite global. O limite global vai ser sempre o valor da obra pública. Então, veja só, se uma obra que custa 1 milhão, o Estado não vai poder arrecadar mais do que 1 milhão. Esse é o limite global. Agora, o limite individual é a valorização do seu imóvel. Então, você tem 2 limites. O limite global, que é o custo da obra, e o limite individual. Eu vou pagar até o limite da valorização do meu imóvel. Professor, mas a valorização do imóvel, quando eu somo, não dá o custo da obra. Problema do Estado. Ele vai arrecadar uma parcela do custo da obra. Professor, a valorização dá acima do valor da obra. Problema do Estado. Ele só vai poder cobrar proporcional à valorização e no limite do valor da obra. Mais do que isso, ele não vai poder cobrar. Então, né, a gente vai fazer um cálculo de valorização pelo sobrevalor do preço do imóvel antes e depois da obra, deduzindo-se o valor original. Esse é o limite individual. E o limite global, o valor integral da obra. Só que é o seguinte, o Estado pode chegar lá e te cobrar? Não. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele vai publicar um edital que vai vir o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo da obra, a determinação da parcela do custo da obra ser financiado pela contribuição, quanto vai ser, é 100%, é 80%, é 50%, delimitar a zona beneficiada, para que as pessoas que vão pagar saibam que elas estão naquela zona e possam impugnar, e a determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Então, por exemplo, vou construir uma ponte que vai ligar um bairro que, do bairro até o centro, você gastaria, vamos imaginar aí, você gastaria 1 hora. Só que se eu fizer a ponte, você vai gastar 10 minutos. Aí eu preciso saber agora o seguinte, qual é a valorização de cada parte da zona? Ah, olha só, aqui é um fator de absorção de 100%, aqui é um fator de absorção de 80%, de 50%, de 30%, porque quem está mais longe está absorvendo menos do benefício da ponte. Então,
eu tenho também que delimitar e determinar o fator de absorção do benefício. Então, vamos ver aqui o que está falando no artigo 85 do CTN e o artigo 5º, né? Na verdade, o artigo 5º do Decreto-Lei número 195. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração competente deverá publicar o edital contendo, entre outros, os seguintes elementos: delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis que vão ser beneficiados, o memorial descritivo do projeto, o orçamento total ou parcial do custo da obra e a determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcido pela contribuição, com a correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados. Veja, então, a contribuição de melhoria é um ato jurídico complexo, porque tem uma série de atos preparatórios e declaratórios legalmente previstos, e uma desses atos, se ele for inobservado, vai gerar anulação do lançamento. Então, veja só o que o STF disse. A publicação do edital ocorre previamente em relação à cobrança, mas pode ser depois da obra. Não precisa ser antes da obra, porque o contribuinte ele não vai opinar sobre a obra, tá, gente? Quem vai decidir a obra é o poder público. É o jus imperium, né? O direito de império dele. Ele vai decidir se a obra. Agora, ele pode concluir a obra e fazer o edital de cobrança. Aí vocês veem o tanto que é impopular, né? E geralmente é pouco utilizado em razão dessa grande impopularidade que esse tributo vai ter. Sobre contribuição de melhoria, o assunto não é muito longo, eu deixo aqui para vocês essas reflexões. Beleza? Até mais.